Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma reflexão aqui no nosso canal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 7. Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou algo muito interessante. E no versículo 7 ele diz o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia também. Queridos, olhando para os nossos dias atuais, nós estamos vendo pessoas que cada vez mais se importam menos umas com as outras. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Jesus disse isso no livro de Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 12. E quando Jesus ele mostra aquela parábola do homem que devia uma quantia muito alta ao rei, lá em Mateus capítulo de número 18, a partir do versículo de número 23, Jesus ali ele usa uma hipérbole, né? Uma hipérbole é uma, digamos assim, uma situação exagerada, né? Jesus usa uma hipérbole quando ele fala que aquele homem ele devia 10.000 talentos, né? E ele devia o equivalente a 200 e quase 300 toneladas de ouro, de prata ou de bronze, né? Para aquele rei. E ele teria que trabalhar mais de quase 180 anos, direto, 24 horas, sem parar, sem ir ao banheiro, sem parar para comer. Ele teria que trabalhar direto para poder pagar a dívida que ele tinha com o rei. Isso significa dizer que aquela dívida ela era impagável, aquele homem jamais conseguiria honrar o compromisso que ele tinha com aquele rei. A dívida dele era muito alta. E assim também era a nossa dívida para com Deus. Nós, quando Adão peca lá no Jardim do Éden, as consequências do pecado do homem se estendeu a todos nós, ou seja, se estendeu a toda a humanidade. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio para morrer na cruz, para dar a oportunidade para aqueles que reconhecem o seu sacrifício, para aqueles que reconhecem o seu amor, a oportunidade de serem salvos. E nós precisamos, irmãos, especialmente nos dias de hoje, nós precisamos exercitar a nossa fé, né? Jesus disse que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a nós mesmos não é fácil, irmãos. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Eu tive uma experiência muito triste, que inclusive me fez pensar em parar não no sentido de seguir a Cristo, não no sentido de lutar para ir para o céu, mas me fez pensar em parar no sentido de estar postando vídeo no YouTube, no sentido de estar, sabe, até mesmo à frente da congregação. Eu estou abrindo meu coração porque aconteceu algo assim muito triste e isso me fez pensar, isso me fez, realmente me deixou um pouco, digamos assim, impactado, né? Eu tive o prazer de conhecer uma família, né? E essa família mora em uma cidade próximo, tá, a Brasília. E essa família então decidiu congregar conosco, né? Nós a recebemos com muito amor, com muito carinho. Porém, é muito difícil para essa família estar todos os finais de semana em Brasília, né? Realmente é muito difícil. O custo é muito alto, né? E a gente precisa se colocar no lugar dos outros. E pensando nisso, então, tivemos uma ideia de dirigirmos cultos nessa cidade, pelo menos uma vez por mês, né? E essas pessoas pudessem ir para a congregação pelo menos uma vez ao mês também, mas elas não ficariam desassistidas. E como nessa cidade existe um irmão que também estava sem congregar, né, eu tive a ideia então deles se reunirem, né, se reunirem e um irmão ficar responsável, né, para levar o estudo, levar a palavra. Porém,
esse irmão, ele tem um problema, ele sofre com um problema há mais de 20 anos, ele tem um problema no joelho, né? E ele não conseguiu até hoje a cura para esse problema. E aí, para minha surpresa, né, essa família decide não congregar conosco mais, com medo de se contaminar com o problema que o irmão, né, tem no joelho. Irmãos, isso me deixou tão triste, me deixou tão abalado, que eu confesso, hoje, por exemplo, nós estamos com mais de 2 semanas que eu não consegui mais gravar vídeo para postar no canal, né? Tamanha foi a minha tristeza, tamanha foi a minha decepção, né? E olhando para o livro de Lucas, no capítulo 18, o versículo 8 especialmente, Jesus ele faz uma pergunta, né? Quando esse texto ele fala sobre a viúva, né, e o juiz iníquo, ou seja, o juiz que não temia Deus, que não respeitava ninguém. Mas no final do texto, Jesus faz uma pergunta, ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé sobre a terra? E Jesus ele fala isso com muita sabedoria, e eu acredito, irmãos, que nós precisamos lutar para que nós não venhamos perder a nossa fé, para que nós não venhamos deixar de amar os nossos irmãos, né? Ontem à noite eu tive um sonho e eu fiquei assim bem impactado com esse sonho. Eu sonhei que eu estava em um templo, né? E ali aquele templo estava lotado de pessoas. E cada pessoa tinha muitas gaiolas. E nessas gaiolas estavam presas outras pessoas. E de repente Jesus aparecia naquele lugar. E as pessoas levavam aquelas gaiolas até Jesus e pediam a condenação daqueles que estavam dentro das gaiolas. E ao meu lado eu tinha 2 gaiolas, e em cada gaiola tinha uma pessoa. Jesus chegou comigo e falou: e você, meu filho? O que você quer que eu faça com essas pessoas? E eu começava a chorar. Eu chorava muito e dizia: Senhor, faça por elas o que o Senhor fez por mim. Porque quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor morreu para me perdoar, para me libertar e para me dar a oportunidade de ser salvo. E Jesus disse: muito bem, filho. E aí Jesus dizia assim para mim: então, agora você vai e tá vendo esse povo todo que está reunido aí? Você vai dizer para esse povo que o que eles fizeram não foi correto, que eles precisam fazer pelos outros o que eu fiz por eles na cruz do Calvário. E tinha um outro irmão ao meu lado, e Jesus dizia para esse irmão: vá com ele e confirme diante desse povo o que ele vai falar, o que você ouviu de mim falar para ele. Irmãos, eu acordei e eu perdi o sono, porque eu fiquei pensando: meu Deus, que mensagem o Senhor quis nos dar através disso, né? E Jesus foi bem claro, ele disse para mim: essas pessoas estão alegres, elas estão pensando que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade elas precisam praticar o verdadeiro evangelho. Elas precisam amar, elas precisam perdoar e elas precisam cuidar umas das outras, porque foi para isso que eu morri, para perdoá-las, para cuidar delas e para dar oportunidade delas serem salvas. Então, irmãos, isso me deu forças para gravar esse vídeo. Eu confesso que minutos antes de gravar esse vídeo eu não estava assim muito animado, eu estava assim bem para baixo, porque o que eu presenciei, a experiência que eu contei para os irmãos, uma experiência que mexeu muito comigo, sabe, irmãos? Você ver, né, pessoas que preferem se isolar, preferem se isolar dentro de casa, né? Tipo, eu vou cuidar só da minha família, o resto que se vire para lá. Isso é muito triste, irmãos, porque quando o apóstolo João escreve lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós precisamos ter comunhão uns com os outros, nós precisamos ter contato uns com os outros, nós precisamos, irmãos, fazer o que a igreja primitiva fazia. A Bíblia diz que diariamente, lá no capítulo 2, a partir do versículo 42, a Bíblia diz que diariamente os irmãos se reuniam de casa em casa, no partir do pão e nas orações. E, inclusive, tem um Provérbios que diz, eu não me lembro agora qual é o Provérbios,
Mas há um provérbio que diz que aquele que se isola não é sábio, né? Então, se isolar num momento como esse não é interessante. Ainda que nós estamos passando um problema sério, ainda que nós estamos passando um momento difícil para a humanidade, mas se isolar não é a coisa mais correta, né? A gente parar de ter contato com os outros, sabe? A gente se preocupar só com a gente mesmo. E, infelizmente, o que estamos vendo nos dias de hoje é exatamente o amor de muitos se esfriando, né? E por isso Jesus perguntou: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé sobre a terra? Hoje você não pode mais espirrar dentro de um supermercado ou perto de alguém, que essa pessoa já começa, as pessoas já começam a olhar para você, né? Com olhar torto, as pessoas já começam já a te criticar, já começam já a te maltratar, né? Hoje ninguém pode mais gripar porque as pessoas já vivem assustadas, assombradas. Irmãos, se nós não tivermos a proteção do Senhor, quem vai nos proteger, né? Então eu tenho visto assim, né, pessoas que estão assombradas e por conta do momento, por conta de, sabe, até mesmo dos problemas, as pessoas preferem se afastar, né? Preferem se isolar, né? E é como se elas dissessem assim: não, eu estando bem, a minha casa estando bem, o resto, né, que se vire para lá, né? E não foi isso que Jesus nos mandou fazer, né? Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem, irmãos, e que nós possamos lutar para viver o verdadeiro evangelho e vivendo o evangelho, nós precisamos amar, cuidar, ter misericórdia e perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Amém? Eu queria deixar essa mensagem para você e queria pedir que você continuasse orando, né, pela minha vida, orando por mim, porque Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é apertada, né? E nós precisamos lutar a cada dia, vigiar, para que nós não venhamos perder, né, essa bênção, que nós não venhamos perder, né, o direito de entrarmos com o Senhor na eternidade. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Ore comigo onde você estiver. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia estende-se de geração em geração. Pai querido, abençoe cada pessoa que está vendo, Senhor, este vídeo, que ouviu esta mensagem, que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia, e que possamos, ó Pai, estar lutando todos os dias, a fim de que possamos alcançar a eternidade com o Senhor. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.